Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje uma continuação sobre o cumprimento de sentença, só que dessa vez vamos falar sobre o cumprimento provisório de sentença. Por quê? O cumprimento de sentença que a gente mencionou é o cumprimento definitivo de sentença, ou seja, é aquele baseado num título judicial transitado em julgado. Então, imagine, você está diante de uma sentença civil que condenou o réu a pagar, por exemplo, R$ 1 milhão. A princípio, naquela lógica que nós falamos sobre o cumprimento de sentença, o cumprimento definitivo só se dará com o trânsito em julgado. Foi isso que nós explicamos na aula passada, né, ou nas aulas passadas. Agora, aqui é uma lógica um pouco diferente. Aqui nós vamos falar da possibilidade do chamado cumprimento provisório da sentença, ou seja, enquanto estiver pendendo recurso no tribunal, no tribunal, e que pode afetar o andamento, né, deste caso, né, obviamente. Então é quando o credor, o proponente da ação, ele já tem uma vitória, por exemplo, na primeira instância, uma vitória na segunda instância, e está pendendo ainda um recurso especial, por exemplo, no STJ, um recurso extraordinário no STF, que não tem efeito suspensivo automático e logo isso autoriza, caso o credor queira, que ele proceda à execução de forma provisória, de forma provisional. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, para a gente contextualizar, eu trouxe aqui, né, e aí eu vou pedir encarecidamente para que você reveja as aulas de execução, né? Nós temos aqui a primeira instância, né? A primeira, né, que é onde desenvolve o procedimento comum, antigamente, né, que chamavam de ordinário, né, agora é só procedimento comum. Aqui nós temos a segunda instância, né, que essas aqui são as chamadas instâncias ordinárias. Instâncias ordinárias. Então aqui você consegue discutir fatos, né, provas e direito, né, tudo isso você consegue discutir aqui no âmbito das instâncias ordinárias, né? Fatos, direito. Difícil aqui escrever com o mouse, né? E provas, né? Então aqui a cognição é ampla. Agora, no âmbito dos tribunais superiores, que é aqui, o STJ e o STF, vou mudar a cor aqui, que é o que a gente chama de tribunais superiores, né, que é o STJ e o STF. O STF, o guardião da Constituição Federal, e o STJ, o guardião da Lei Federal. Esses tribunais são considerados tribunais de estrito direito, ou seja, a função deles é de uniformizar a interpretação do direito constitucional, no caso do STF, o direito infraconstitucional, o direito baseado na lei federal, que é o STJ. Então, os recursos que vêm aqui da segunda instância para o STJ, né, ou para o STF, esses recursos que vêm daqui para cá, para o STJ e para o STF, eles não têm efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo é o que a gente chama de OP, o efeito suspensivo, vou pôr aqui de ES, tá? ES, de efeito suspensivo, ele é o que a gente chama de OP iudices. A gente fala iudices, né? Eu prefiro falar iudices. Iudices. O que significa o efeito suspensivo OP iudices? Significa que o efeito suspensivo ele é concedido pelo magistrado, pelo juiz, né? No caso aqui do STJ e do STF, pelo ministro, né? E não é pela lei, porque quando você tem aqui no âmbito da primeira instância, né, um recurso de apelação que vem aqui da primeira instância para o tribunal, né, um recurso de apelação. A regra é que o recurso de apelação ele tem efeito suspensivo automático, né, por força de lei. Então, o simples fato de você protocolizar o recurso de apelação, aquela sentença está com a sua eficácia suspensa, logo não vai produzir efeitos.
Então, essa é a regra do sistema da apelação. É claro que a apelação tem exceções em que ela não terá efeito suspensivo automático, mas vamos trabalhar sempre com a regra, ok? Então, via de regra, e na imensa maioria dos casos, a apelação ela tem efeito suspensivo automático, é o que a gente chama de ope legis. Legis, ou seja, a lei quem confere efeito suspensivo para a apelação. E assim sendo, você pode ter uma sentença ali que, olha, te condenou a pagar R$ 1 milhão, mas se você apelou, né, aquela sentença está com eficácia suspensa, ela não vai produzir efeitos, e se não vai produzir efeitos, o seu credor ele não poderá te executar. Ok. Então ela está suspensa até que o tribunal analise, até que o tribunal julgue aquele recurso de apelação. Ok? Então esse organograma que eu pus aqui é da justiça comum, que é o que nos interessa aqui para efeito do processo civil. Pois bem, agora, com relação aos recursos para o STJ e para o STF, como eu acabei de mencionar, o efeito aqui é ope iudicis, ou seja, ele não tem efeito suspensivo automático. E é muito difícil conseguir um efeito suspensivo nesses recursos. O recurso especial para o STJ, o recurso extraordinário para o STF. É muito difícil. E o que acontece? O que isso tem a ver com a execução? Acontece o seguinte, então se você teve aqui uma condenação de R$ 1 milhão, né, aqui na primeira instância, 1 mi, vou pôr aqui, ok? E o tribunal confirmou, imagina, o tribunal confirmou a sentença, certo? Então, confirmou, né, que então você tem que pagar R$ 1 milhão, ok. Aí, se você quiser interpor o recurso especial para o STJ, esse recurso não tem efeito suspensivo automático. E se você não conseguiu o efeito suspensivo perante o ministro do STJ, ou enquanto aqui na admissibilidade perante o Tribunal Regional Federal, ou se estiver no Tribunal de Justiça, perante o Tribunal de Justiça, porque quem faz a admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário, é o presidente ou vice desses tribunais, ou seja, o presidente ou vice do TJ, o presidente ou vice do TRF. Então você pode tentar obter ali um efeito suspensivo enquanto está na admissibilidade. Ah, não, já fizeram a admissibilidade, já foi admitido, então está encaminhado, sendo encaminhado para o STJ. Então aí você tem que buscar o efeito suspensivo perante o STJ. Se já chegou lá, vai ser sorteado um relator, então você pedir para aquele relator. Ah, não, não chegou ainda, está no trâmite ainda. Então você vai ter que distribuir uma petição perante o STJ para sortear um relator e pedir para aquele relator atribuir o efeito suspensivo. Qual a utilidade prática disso, meu caro? A utilidade prática é, se você conseguiu o efeito suspensivo lá no STJ, você impede que o credor execute. Qual a execução, Murilo? Esta execução provisória que nós estamos falando. Por quê? Se você não conseguiu o efeito suspensivo no STJ, vai permitir que o seu credor, esse que conseguiu aí R$ 1 milhão, né, contra o seu cliente, permite-se a ele que ele faça a chamada execução provisória do julgado. E assuma o risco, né, obviamente. Porque se o STJ reformar aquela decisão, anular aquela decisão, vai ter que voltar ao status quo, né, ao estado anterior, e vamos falar aqui indenização, né, do exequente face ao executado. Porque ele vai, o exequente, né, o credor, ele vai tentar executar, por exemplo, esse R$ 1 milhão a conta e risco dele. Conta e risco. Porque se o tribunal reforma aquela decisão, se o tribunal anula aquela decisão, vai ter que restabelecer tudo ao estado anterior. Então, é uma possibilidade de fazer a execução provisória. Quando? Quando estiver ainda o caso pendente, né, de julgamento e o recurso interposto não for dotado de efeito suspensivo. Porque se tiver efeito suspensivo, a execução está impedida, né? Está impedida a sua execução do julgado, porque justamente por causa do efeito suspensivo, que ele retira a eficácia, né, daquela decisão. Então, o que é a eficácia? O plano de eficácia? A aptidão de produção de efeitos. Então, olha que interessante. Então, a execução provisória, depois de tudo isso que eu falei, a execução provisória, ela consiste na possibilidade que o credor tem de executar uma sentença ou um acórdão, né, do tribunal de segunda instância e que não tenha sido suspenso, mas que está sendo objeto de questionamento por um recurso sem efeito suspensivo.
perante o STJ ou perante o STF. Então, como esse recurso para o STF e o STJ não tem efeito suspensivo automático, permite ao interessado que se faça a sua execução provisória. Então, é isso. Então, vamos destrinchar isso um pouco melhor. Bom, eu trouxe aqui para vocês a redação, né, obviamente, do Código de Processo Civil, que fala justamente sobre isso, sobre a execução provisória dos julgados. Então vamos lá, olha, 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Ok, até aí. Sujeitando-se, contudo, né, ao seguinte regime, alguns cuidados. Por que vai ter esses cuidados? Porque, olha, está pendente recurso no tribunal. E se o tribunal der razão ao executado? E se o tribunal anular aquela sentença, aquela decisão? Ora, o que fundamenta uma execução, aqui o cumprimento de sentença, é a sentença. E se a sentença for anulada pelo tribunal? E se ela for reformada? Né? Era 1 milhão, mas caiu, o tribunal decotou aquilo para 300 mil. E aí? Então é disso que nós estamos falando. Né? Então vamos lá. Bom, olha o que eu disse até no slide anterior. É justamente esse inciso primeiro aqui, ó. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Ele está assumindo o risco, porque vai que o tribunal anula, vai que o tribunal modifica e dá razão ao executado. E olha o que está sendo dito aqui, ó. Então, iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, olha só que interessante, a reparar os danos sofridos pelo executado. Né? Tá ruim aqui de eu segurar o mouse e manter aqui retinho, né? Não só o caso de reforma, né, meus caros, mas também no caso de anulação, né? Então também a execução deve ser indevida porque o que fundamenta o sustentáculo, né, da execução é a sentença. Então se ela foi anulada, ela não mais existe, né? Então, para minha conta e risco aqui no caso da reforma anulação. Pois bem, olha também, ó, olha o que eu estou dizendo. O inciso segundo fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto, né? Nem precisava disso, né? Objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior, então, o status quo, né, que eu estava mencionando, liquidando eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, bem de verdade, esse inciso segundo ele complementa o inciso primeiro. Eles poderiam fazer uma redação um pouco melhor, né? Enfim, fazendo a junção aqui. Ou talvez colocando aqui, ó, no inciso primeiro, né, se a sentença for reformada ou anulada, né, deve reparar os danos que eventualmente haja sofrido, né, devendo restituir as coisas no estado anterior, status quo. Mas, enfim, não podemos exigir muito do legislador. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, é aquilo que eu disse para vocês. Deixa eu apagar aqui isso aqui, esse roxo não ficou bom. Apenas em parte, então, olha, era R$ 1 milhão e o tribunal decotou isso para 300 mil. Então, a diferença vai ficar sem efeito. Então, esses 700 mil que está descoberto aí, né, vai ficar sem efeito. Né? Então, e vai prosseguir, vai ser válida a execução prosseguida que tenha sido desenvolvida em cima dos R$ 300 mil. Então, no exemplo que eu dei. E olha que interessante, isso aqui, nós estamos falando aqui do regime jurídico, né, do 520, aqui, suscetível ao seguinte regime jurídico, como está pendente recurso no tribunal. Então, olha essa regra do inciso 4º, tanto que ela é importante aqui. Ó. O levantamento de depósitos em dinheiro, então, o que é levantar dinheiro? Ou a prática de atos que importem a transferência de bens, de posse ou alienação da propriedade. É um cara que quer vender, né? O gravame, né? Criar um gravame, né? Qual que é o direito real. Os quais possa resultar grave dano ao executado depende de caução suficiente e idônea, então é uma garantia, então tem que ser prestada. Então, olha só, o exequente ele vai poder praticar todos os atos que ele entender que são idôneos, né? Agora, se ele quiser levantar dinheiro, né, sacar o dinheiro, fazer o levantamento ali, um alvará para levantamento de dinheiro, ou então não, ele quiser transferir, mas ele quer prosseguir na expropriação.
vendendo aquele bem que foi penhorado do executado. Por exemplo, se ele quiser prosseguir, então, nesses atos de transferência ou de levantamento de dinheiro, ele vai ter que garantir o juízo, vai ter que prestar uma caução idônea, né? Que é, como está dito aqui, arbitrada de plano pelo juiz, prestada nos próprios autos. Geralmente 130% do valor, né? Para cobrir também honorários, né? Juros, enfim. E também há a possibilidade da impugnação, né? Por parte do executado, como mecanismo de defesa. E nós vamos destacar uma aula só para falar sobre impugnação, como eu já disse na outra aula. E também vai incidir aqui, se ele pedir a execução, então tem que ser feito o requerimento, né, do interessado na execução provisória, como nós já vimos nas outras aulas, e também incide aqui a multa e honorários, tá? São devidos ao cumprimento provisório de sentença ao pagamento da quantia certa. Tá? Então também são devidos aqui. Ele vai depositar em juízo para evitar a incidência da multa. Então é uma dica importante, né? Porque evite-se que a incidência da multa, então que ele deposite o dinheiro em juízo. E aqui o parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente, e depositar o valor com a finalidade de isentar-se desta multa, é o que eu acabei de dizer, né? O ato não será tido como não será havido como incompatível com o recurso ali interposto. Porque às vezes o credor, né, vai lá e... Nossa, ficou horrível isso aqui. Vou até apagar. Olha só. Porque às vezes ele pode falar, olha, mas espera aí, a proibição de comportamento contraditório, porque ele depositou o valor, mas está recorrendo, então é uma preclusão lógica, né? Então é interessante essa regra aqui do parágrafo 3º, falar, olha, são pretensões legítimas. O devedor ele tem o direito de recorrer e ele também tem o direito de depositar o valor em juízo para não incidir a multa, para não incidir a punição. Então são situações diferentes, é o que o legislador está dizendo aqui. Então esse artigo aqui, esse parágrafo 3º foi bem pensado com relação a isso. Porque processualmente o outro poderia falar, excelência, esse recurso não pode ser admitido porque ele foi lá e depositou o valor em juízo. Né? Então logo uma preclusão lógica. Né? Ele está querendo satisfazer a execução, extinguir o processo e acabar com esse litígio. Então é ato incompatível com o recurso. Imagine. Né? Então, aqui eu achei que o legislador foi muito bem no parágrafo 3º em dizer, né, deixar claro que são atos diferentes e que não são incompatíveis entre si. O propósito do depósito é para não incidir a multa e os honorários. Ok? E olha que interessante, a responsabilidade que o credor tem de restabelecer, né, voltar ao status quo, né, o estado anterior. Então, olha o que está dizendo aqui. Ó. A restituição do estado anterior, a que se refere ao inciso 2º, então fala, ó, no caso de decisão que modifique ou anule a sentença, né, nós já vimos, ok? Não implica o desfazimento da transferência da posse, não implica o desfazimento da posse da propriedade, ou alienação da propriedade, ou de outro direito real, eventualmente já realizado, ressalvado o direito de reparação de prejuízo causado ao executado. Então é o seguinte, o que está querendo dizer aqui? Olha, veio lá a decisão do STJ e anulou, ou reformou. Né? Falou que, olha, não tinha direito, por exemplo, estava prescrita aquela pretensão. Até tinha o direito, mas como estava prescrito, né? Então às vezes tem uns debates como esse. E ele fez a alienação, a transferência de bens, prestou a caução. Então essa alienação feita, ela não vai ser desfeita. Até porque quem adquiriu aquele bem está de boa fé, é terceiro de boa fé. Então, o que está dizendo esse parágrafo 4º? Falou, olha, ele não prestou caução? A caução é justamente para resguardar eventuais indenizações. E é isso que vai acontecer. Se o STJ, por exemplo, o STF, anular aquela decisão, reformar aquela decisão, né, tem que voltar ao status anterior. Mas se já foi vendido bens, ou já foi feito o levantamento de dinheiro, então, né, desculpa, transferência da posse, alienação de bens, então o que vai acontecer aqui é que ele seja indenizado, que seja reparado os danos. É isso que está dizendo aqui. Bastante lógico também o sistema. E aqui também se aplica, né, esse cumprimento provisório com relação às obrigações de fazer e não fazer e de entrega de coisa, que também nós vamos ver, tá bom? Nós vamos estudar, ter uma aula específica sobre estas modalidades obrigacionais que a gente chama de tutela específica, tá?
Bom, eu trouxe aqui para a gente fazer a análise, eu trouxe de novo o organograma do judiciário, porque ele vai me ser útil agora, daqui a pouco. Esse aqui é específico sobre a caução, esse artigo 521. Então, a caução prevista no inciso 4º, lembra? Levantamento de dinheiro, transferência de posse, né, de propriedade, lembra? Ou qualquer outro direito real. Então, reparem, tem que ser prestada a caução que é arbitrada pelo juiz. Nós acabamos de ver isso. Pois bem, aqui está dizendo da caução poderá ser dispensada. Presta atenção nisso que é importante. Primeiro, se o crédito for de natureza alimentar. Então, de natureza alimentar, o dinheiro que vai sendo ali depositado, por exemplo, mês a mês, pode ser levantado sem que seja necessária a prestação de caução. Esse é um ponto crucial que você precisa mentalizar. Outro ponto, a situação de necessidade por parte do credor. Então ele tem que ele tem um ônus argumentativo, né, de convencer o magistrado de que ele precisa daquele dinheiro, por exemplo, doença, não sei, né, algum fato relevante, né, que tem que ser levado ao crivo do magistrado. E o magistrado, obviamente, pelo respeito ao contraditório, vai ter que ouvir a parte contrária e, ou seja, vai ter que abrir um incidente aí para se averiguar essa possibilidade de levantamento então, desse dinheiro, transferência de bens, sem a devida caução, que nada mais é uma garantia. Caução pode ser real, que é prestação de um bem dado em garantia, né? Hipoteca, por exemplo, ou pode ser fidejussória, né? Que é a fiança. E aqui é que está o ponto que eu gostaria de explicar para vocês, que eu pus esse esquema aqui do lado, que é pender o agravo do 1042. O que é esse agravo? É o seguinte, ó, quando você vai interpor um recurso aqui, eu vou pegar aqui, ó, imagina que o caso está aqui no TJ, Tribunal de Justiça, certo? Você vai interpor um recurso especial aqui para o STJ, o RESP. Difícil escrever aqui nesse mouse, RESP. Como nós já vimos. Então, o RESP para o STJ. Quem faz a admissibilidade, então, é o presidente aqui do TJ, ou vice, aí conforme o regimento interno, ok? Então ele vai analisar lá todos os requisitos de admissibilidade, não, cabimento, legitimidade, interesse, preparo, né, regularidade formal. Então, todos os requisitos formais de um recurso. Mas os recursos para o Tribunal Superior têm que ter pré-questionamento, esgotamento de instância, não é? E vedação de rediscussão fática. Pois bem, se o presidente do Tribunal de Justiça ou o vice, né, dependendo do regimento interno, entender que alguns dos requisitos não foram preenchidos, ele vai inadmitir o recurso. O recurso será não conhecido e logo não vai subir para o STJ. Ponto. Dessa decisão de inadmissibilidade do RESP, por exemplo, para o STJ, dessa decisão cabe um recurso de agravo, que é esse aqui, o do 500 e do artigo 1042. Cabe este agravo. É o famoso agravo contra a inadmissibilidade do RESP. Se for para o STF, é a mesma coisa. Agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. O propósito desse agravo é só falar o seguinte: olha, o presidente do Tribunal de Justiça, que inadmitiu o meu recurso especial, ele está errado. Ele fez a admissibilidade de forma equivocada. Então, o propósito desse agravo é fazer com que o recurso especial suba para o STJ, por exemplo, ou para o STF, não importa, né, e seja ali apreciado. E que a análise de admissibilidade feita pelo Tribunal ACO, né, que no caso é o Tribunal de Justiça, que faz essa análise, foi equivocada. Então, o que isso tem a ver aqui com a caução? Isso tem a ver o seguinte, olha, já está pendente uma execução provisória. Porque você já perdeu, por exemplo, na primeira instância, já perdeu na segunda instância. E você interpôs um RESP para o STJ e você já tem um RESP inadmitido, meu amigo. Então, eles trabalham com a probabilidade, jurimetria aqui. A probabilidade de êxito aqui é baixíssima, né, dele ganhar lá no STJ. Então, o que eles estão fazendo? Estão pressupondo, é uma presunção, de que, olha, ele já tem um recurso inadmitido. Então, a chance de êxito dele vai ser muito pequena. Então, vamos liberar que ele faça execução provisória. Vamos liberar que ele faça levantamento de dinheiro, transferência de bens ou de posse, sem caução. É isso que está sendo dito aqui. Por isso que eu pus esse esquema aqui do lado. Ok? Bom, aqui um outro ponto, né, interessante, né? Vamos lá. A sentença que a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula de jurisprudência
do STF ou do STJ, ou em conformidade com o acordo proferido em julgamento de casos repetitivos, o famoso RESP repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, então também vai ter a sua a caução dispensada, né? Então aqui é mais uma afetação com relação ao sistema de precedentes vinculantes. Depois eu até convido vocês, se vocês não estiverem se lembrando sobre precedentes, dê uma olhada aqui na nossa playlist. Aqui nós temos uma playlist específica sobre precedentes, então dê uma olhada. O Código de Processo Civil criou um sistema de precedentes vinculantes e afeta vários dispositivos do Código de Processo Civil. Isso aqui é mais um. Então, se essa sentença ou esse acordo estiver de conformidade com o súmula do STF ou do STJ, ou ainda acordo proferido em recurso especial repetitivo, né, ou recurso extraordinário repetitivo, que são os precedentes vinculantes, sistema de precedentes vinculantes. Então está de conformidade. Então, logo, a chance de êxito também é baixíssima. Né? É muito raro ele conseguir êxito no âmbito do STJ, porque teria que nadar contra a maré, contra precedente vinculante do próprio STJ ou do próprio STF, né? Dependendo se for questão constitucional. Então também aqui o legislador entendeu que é o caso de dispensa da caução. Tá? E para a gente fechar esse tópico, né, a exigência de caução será mantida quando a dispensa poderá houver manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Olha o que está dizendo. A exigência de caução será mantida quando a dispensa possa resultar manifesto risco. Então, aí é um ônus argumentativo, né, do executado. Falar, peraí, excelência, Vossa Excelência está dispensando aqui a caução, né, então, ó, mas peraí, há um grave risco, né, de dano irreparável, de reparação, essa dispensa aqui da caução, e aí ele vai ter um ônus argumentativo de justificar qual é o risco, né, de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Ok? Então, esta é a sistemática da execução provisória. Bom, aqui também vamos fazer a análise do esquema que vem descrito no livro do professor Humberto Teodoro Júnior, né, nessa obra aqui que eu estou citando, que é o Curso de Direito Processual Civil, né, o volume 3, na 43ª edição. Esqueci de pôr aqui o volume, é o volume 3, tá, que fala de recursos e execução. Então, olha só, então nós temos aqui como que inicia o procedimento. Então, você tem a sentença, condena o pagamento de quantia, né? Obviamente que nós estamos diante de um recurso sem que seja dotado de efeito suspensivo. Isso aqui é crucial para se possibilitar a execução provisória do julgado. Não se fala em execução provisória, pelo amor de Deus, se houver recurso dotado de efeito suspensivo, ok? Então, também, como qualquer cumprimento de sentença aqui de obrigação de pagar, tem que ter o requerimento do exequente, né, com a cópia das peças do processo, ok? Vai ser feita a intimação do executado, eu lembro lá da nossa primeira aula, né, das modalidades de intimação, a regra que é feita na pessoa do advogado, né, exceção pela UAR e por edital, né? E aí aqui nós temos algumas variações, então vamos aqui ver as variações. Então, se o recurso do executado for provido, né, as partes então vão ter que voltar ao status quo, estado anterior, que se foi provido, né, fatalmente vai afetar aquela execução. Então, e vão ficar sem efeito a execução provisória, né, sendo possível a manutenção da alienação judicial, porque justamente a caução serve para isso, para justamente indenizar eventuais danos causados, né, ao exequente. E ao executado, perdão. E o exequente deve arcar com todas as perdas e danos causadas ao executado. Então, isso é um panorama. Agora, o outro panorama, nós estamos executando ainda que provisoriamente. Então, vai incidir a multa. Né? Não vão ter o acréscimo de multa e honorários advocatícios. Se ele quiser ficar isento disso, dessa multa, ele deposita o valor de juízo. E é totalmente compatível com o recurso interposto, como nós já vimos, ok? Então, se ele não pagar, o débito vai ser acrescido então de multa de 10% mais honorários advocatícios de 10%. E a partir desse prazo, né, de 15 dias para pagar,
né? Ou não, vai ser aberta também a oportunidade para que ele faça a impugnação em 15 dias. E todos esses prazos, meus caros, né, para pagar em 15 dias, impugnar em 15 dias, são prazos em dias úteis, tá bom? Pois bem, e só lembrando novamente que nós vamos ter uma aula específica sobre impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Então, se for acolhida a impugnação, vai haver extinção da execução provisória, o que é muito difícil. Se houver rejeição da impugnação, nós vamos dar prosseguimento então aos atos executivos. E aí, o que nós temos, né? Então, nós vamos prosseguimento aos atos executivos, ou seja, vai ter penhora, avaliação, expropriação, a princípio, né? Então, esses são os atos que devem ser analisados. Aí que tá. Há uma prestação de caução? Se houve prestação de caução, pode inclusive ser feito levantamento de dinheiro, por exemplo, feito penhora online, né, penhorou dinheiro ali, pode ser levantado esse dinheiro, penhorou um carro, moto, né, o imóvel, então ele pode ser feito inclusive a transferência, né, para terceiros, né, adquirente, né, então pode ser levado a leilão, né, ou alienação particular, perfeito, tá? Tem os casos de dispensa da caução, nós já vimos, está lá no 521, né? E tem a outra hipótese também, que é bastante curiosa, né? Se não houve a prestação da caução. Então, essa questão do levantamento de dinheiro no caso de prestação da caução ou quando a caução é dispensada. Não é o caso aqui, imagina que não seria o caso de, olha, ele não prestou caução, mas também não está dispensado. E aí? Aí que a execução ela vai só até a avaliação. Não vão ter a penhora dos bens, não vão ter a avaliação, mas não vão ter a expropriação, transferência dos bens ou levantamento de dinheiro. Vai parar aí, ok? A execução vai ficar paralisada até aí. Mas não importa, ela pode ser feita a penhora, pode ser feita a avaliação dos bens. Dá para ir ganhando tempo, né? Então, ó, olha o que disse aqui o nosso querido Humberto Teodoro Júnior. A execução prossegue, mas sem levantamento do depósito, né, ou transferência do domínio ou da posse. Certo? Então, na fase expropriatória, a execução para. É isso. Tá bom? Então, cuidado, que com caução ele pode ir até o final, levantar dinheiro, transferir bens, ok, se tiver caução, ou se a caução for dispensada. Agora, não é o caso de dispensa da caução. E ele também não prestou a caução, então ele vai só até a avaliação. Ok, meus caros? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima.